Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Samuel Coleman, cirurgião plástico. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho mais sobre saúde e beleza. O nosso assunto de hoje vai ser relacionado à nossa diminuição ou à nossa perda hormonal. Mas por quê? Porque muitos pacientes têm chegado aqui com 35 anos, 45 anos, com grande preocupação em relação ao seu tipo de envelhecimento. E isso a gente tem que explicar para o paciente que, além daquilo que a gente pode fazer em relação à cirurgia para retirar aquela pele, para diminuir a flacidez, o terreno biológico dele ainda vai ficar sendo o mesmo terreno biológico. E o que a gente precisa ver nesse terreno biológico? Nós precisamos ver uma série de fatores, mas dentre todos os fatores que nós precisamos ver, um dos fatores muito importantes, principalmente quando o paciente passou dos 30 anos, é dar uma olhadinha para a parte hormonal. E você sabe o que são hormônios e qual o papel desses hormônios? Primeiro, eu vou procurar tentar te explicar aqui o que são hormônios. Hormônios são mensageiros. E para que servem os hormônios? Os hormônios, eles são produzidos numa glândula e eles têm um funcionamento todo muito especial no nosso corpo. Os hormônios são transportados como se fossem em caminhõezinhos. Os hormônios eles precisam chegar no receptor da célula e ter um receptor. Os hormônios vão precisar de cofatores que vêm muitos da alimentação, como magnésio, manganês, cromo, cobre, zinco, selênio. E daí esse hormônio entra na célula e vai passar a agir, a ter a real função desse hormônio. Então, os hormônios eles são fabricados em várias glândulas. Eu costumo explicar para os meus pacientes que existem no nosso organismo andares no nosso corpo com a produção de hormônio. Por exemplo, nós precisamos de hormônio quando nós estamos numa situação de medo ou fuga. O hormônio que vai ser produzido vai ser um hormônio lá na suprarrenal, certo? Que vai disparar a produção do hormônio. A suprarrenal também é uma glândula que nos ajuda a controlar o estresse. Mas esse hormônio que vai ser produzido lá, ele foi estimulado, desencadeado pela produção de um outro hormônio lá em cima na nossa hipófise. Então, o nosso sistema, ele é, ao mesmo tempo que muito complexo, ele também é muito simples de se entender, porque todo o nosso organismo, ele funciona como se fosse uma orquestra. Então, quando se dá um sinal de um lado, esse sinal ele reverbera lá de outro lado, e isso tudo vai se equilibrar e sintonizar para que nós possamos estar no equilíbrio. O que acontece com muitos pacientes aqui no consultório? O paciente chega aqui com várias queixas e dizendo assim: doutor, eu estou envelhecendo muito rápido, eu estou sentindo uma alteração no meu cabelo, o cabelo está ficando branco, está caindo muito cabelo, a pele está ficando flácida, eu estou sentindo a carne desgrudar dos ossos, está me dando celulite. Então assim, a gente tem um vídeo de celulite aí, vai lá e dá uma olhada. Então vão acontecendo muitos fatores que eles estão relacionados ao nosso envelhecimento e que sim, vocês me procuram por causa da plástica, mas eu com essa visão do todo, com essa visão integrativa e da medicina personalizada, posso também te entregar essa visão para que você pelo menos comece a se despertar e saiba que é importante nós cuidar da saúde e da beleza. É importante nós sabermos em relação aos hormônios que nós temos os hormônios que são os hormônios catabólicos e os hormônios anabólicos. Os hormônios catabólicos geralmente mais conhecidos são o cortisol, a insulina e o PTH, que é o paratormônio. E os hormônios anabólicos, o mais conhecido deles é a testosterona. Mas depois dos 30 anos nós temos uma tendência no nosso organismo a sofrer um desequilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo. Então, esse desequilíbrio é que é uma das causas do nosso envelhecimento. Isso, obviamente, é uma teoria. Então, o que vem primeiro? A baixa do hormônio e o envelhecimento ou o envelhecimento e a baixa do hormônio? Essa teoria é uma teoria realmente muito forte e por isso acreditamos que os hormônios eles acabam sendo tanto a base, a estrutura do corpo, quanto a cereja do bolo. Não só a cereja do bolo, mas a base da estrutura. Frente a tudo que a gente conversa, eu falei que cofatores
são alguns elementos, microelementos, minerais, vitaminas que vêm da alimentação. É importante para a nossa produção hormonal, sim, um bom sono, a prática de atividade física e tudo aquilo que nós viemos falando aqui nesse canal em relação à mudança de estilo de vida vai contribuir para que você tenha uma função hormonal adequada. Pacientes então acima de 35 anos, muitas vezes com 45 anos, me apresentam aqui uma série de hormônios com alteração, eu olho esses hormônios e falo para ela assim, olha, esses hormônios já estão com indicação, ou são indicativos que você está entrando na menopausa, que vem ocorrendo uma alteração aqui e que isso explica a tua flacidez e aquilo que você vem relatando para mim aqui como sintoma. Como, por exemplo, um sintoma importante das pacientes que estão entrando na menopausa, é que eu tenho um calorão na madrugada. Esse calorão na madrugada, ele se traduz pela liberação de um tipo de hormônio que vai dar essa característica. Então, tudo está interligado. É muito importante a gente ter uma noção que o hormônio, ele não é um problema. O problema é o tipo de hormônio que eventualmente você pode fazer uma modulação hormonal. Tudo que é hormônio é a mesma coisa? Não, não é. Nós estamos falando aqui em hormônios bioidênticos, em hormônios base, que são hormônios parecidos com aquele hormônio que o seu corpo já produzia. E por isso a gente pode falar então com muito mais segurança e obviamente você precisa de um acompanhamento do médico para que você consiga detectar e olhar para tudo isso, para todos esses andares. Dentre os processos importantes para que você possa entender em relação ao hormônio, que eu falei que todo hormônio precisa ter um processo, esse hormônio é produzido numa glândula, ele tem um receptor na célula, que isso a gente chama mecanismo chave fechadura. Então, um hormônio sintético é como se fosse uma chave que quando você chega e coloca numa porta e fecha, você estraga tanto a chave quanto a fechadura. E é isso que um hormônio sintético pode fazer no teu corpo, nas tuas células. E leva muito tempo para que você consiga depois limpar, desintoxicar, para que você fique bem. E um hormônio produzido de acordo com aquilo que o teu corpo produzia, que é um hormônio muito parecido, é praticamente uma fechadura que vai ser exato, chave fechadura, esse hormônio base, ele vai funcionar muito melhor. E essa é a grande diferença de nós podermos então modular dessa maneira. É importante que a gente veja todos os andares, porque cada andar ele influencia no outro. Então todo esse mecanismo ele funciona na forma de uma cascata, ele está todo numa engrenagem, como eu tenho costumado mostrar aqui para os pacientes. E é importante que a gente olhe para todo ele, para que a gente possa saber o que está acontecendo. Sim, as nossas mamas, que têm muitos receptores hormonais, elas vão estar respondendo diretamente em relação a toda essa alteração hormonal e tudo aquilo que acontece na nossa pele, inclusive em relação à flacidez, inclusive a nossa mudança de constituição corporal, tudo tem a ver com esses sinalizadores, com esses mensageiros que são hormônios que vão estar dando sinal ou não para as nossas células e para os nossos tecidos no nosso corpo. Então é claro que são muitos fatores que vão influenciar, mas eu queria deixar claro para vocês hoje aqui que é muito importante, que a gente precisa abrir a mente, que a gente já precisa abrir essa nossa caixinha aqui e não imaginar que hormônio é uma coisa que ela é indevida, mas ao contrário, a gente precisa levar em consideração tudo isso para que a gente consiga ter mais saúde e para que a gente realmente consiga atingir aqueles objetivos almejados. Muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você acha que esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo pode fazer sentido para alguma pessoa a mais do seu convívio, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Muitíssimo obrigado. Até breve.